Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem se assentar. Obrigado, pastor. Meus irmãos, nesse ano, bem como vocês sabem, se vocês não sabem, quero recapitular para vocês. O Senhor nos deu um direcionamento sobre o ano dos fundamentos, baseado em 1 Timóteo 1,11, que diz: segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Primeiro passamos por janeiro, fundamentos inegociáveis, fomos lavados pela palavra, e esse mês é fundamentos da cruz. E é o que eu quero conversar com vocês hoje, o que o Senhor colocou no meu coração. Abre para mim, por gentileza, 1 Coríntios 15, versículo 3. Vou ler o verso 3 e o 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Meus irmãos, se eu pudesse resumir o Evangelho em um versículo, seria nesses dois versículos, que Cristo morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele foi na cruz, conforme nós cantamos aqui, se amamos a mensagem da cruz. E qual é a mensagem da cruz? O que a cruz nos traz de mensagem? Para que nós carreguemos, que a gente tenha todo dia ela até morrer e proclamar. Qual é a mensagem da cruz? A cruz, ela traz uma imagem para nós antagônica. O que é antagonismo? São duas figuras opostas colocadas no mesmo fundo. Bem e mal, feliz e triste. Para a cruz, morte e vida. Quando olhamos para a cruz, nós vemos morte, mas nós vemos também vida. Não tem como nós olharmos para a cruz e apenas ver morte, porque não tem mais ninguém lá. Jesus não jaz lá. Ele reviveu, então vemos vida também. E a cruz era necessária. Era necessária para a nossa vida. A mensagem que a cruz nos traz é de necessidade para nós cristãos. Por quê? Nós vivíamos na plenitude da presença do Senhor, mas quando caímos, fomos afastados da sua presença. Então é como se Deus estivesse em sua extrema pureza e santidade, e nós, em nossa baixeza da iniquidade e pecado, não conseguíamos acessar esse vale, essa montanha no Senhor. Não conseguimos acessar. Estávamos separados, muito longe mesmo. A gente não consegue dar uma medida para isso. Eu não consigo falar, nós estávamos a 5 metros separados do Senhor, como eu estou aqui do Isaac. Não. Estávamos longe do Senhor. Então nós necessitávamos da cruz. Necessitávamos de alguém viesse para restaurar essa relação que foi quebrada. Amém? Então, se estávamos separados de Cristo, de Deus, precisávamos de um mediador. Alguém que falasse com Deus através de nós. Porque nós não conseguíamos falar com Deus. Podemos ver no Antigo Testamento que havia o sacerdote que era separado já por Deus para acessar ali o tabernáculo e falar aquilo que o Senhor tinha de direção ao povo. Mas ao povo em si não ouvia e não via a Deus. Eles estavam ali esperando algo do sacerdote para nós. Eles tinham que crer na palavra do sacerdote como palavra de Deus. Então precisávamos de um mediador. Abre 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Cristo foi o nosso mediador com Deus. Cristo pagou o preço que nos era outorgado. O que nós tínhamos que carregar, Cristo carregou.
E eu não sei se você já parou para pensar, mas por que Deus só não nos perdoava? Por que Deus nos perdoou somente? Se Ele é supremo, onipotente, onipresente, onisciente, por que Ele apenas não nos perdoou? Porque Deus também é o juiz deste mundo. Ele rege esse mundo com uma lei, a lei dele. Quando Ele apenas nos perdoa, Ele transgride a própria lei dele. E Deus não pode transgredir Ele mesmo. Ele precisa de algo dentro da lei que faça a mediação e nos restaure ao Pai. E esse mediador é Cristo. Por quê? Deus é soberano. O Criador. Ele é o Criador. O Criador não morre. O Criador não paga. O Espírito Santo é o Espírito, a vida, o Espírito não morre. O Espírito não paga. Quem paga? O corpo. O corpo paga. O corpo perece. Então nós lemos em João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e da verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus! O Verbo se fez carne, ou seja, precisava tornar-se corpo para nos resgatar. Não tinha como, não tinha outro jeito, precisava tornar-se corpo para nos resgatar. Porque nós perecemos com o nosso pecado, e o salário do pecado é a morte. Glória a Deus. Então, qual é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz depois dessa introdução? A cruz para nós traz em primeiro lugar uma mensagem vicária. O que é vicário? Substituição. É quando eu estou aqui, alguém toma o meu lugar, eu fui substituído, vicário. E o que isso tem a ver? Nós éramos o réu. No julgamento, nós éramos o réu. A pessoa acusada. Ele pecou, nós pecamos, somos pecadores. Qual é a nossa sentença? Morte. Nossa sentença era morte. Mas, pela cruz, fomos substituídos por Jesus. Jesus substituiu o nosso lugar na cruz. A cruz era nossa, mas Jesus nos substituiu lá. Abre Mateus 1:21. E ele dará à luz a um filho. E ela dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 20:28. Glória a Deus. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 6. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Jesus nos substituiu na cruz, e ele levou todos os nossos pecados, não somente de nós aqui que cremos nele, mas de todo o mundo. Eu não sei quantas pessoas tem hoje no mundo, sei lá, 8 bilhões, tô sem margem, mas ele perdoou 8 bilhões de pessoas com pecados na cruz. Ele teve o poder de perdoar tudo isso, os antigos, o presente e os futuros. Ele carregou na cruz em nosso lugar. No Antigo Testamento,
Nós vemos no Pentateuco, nós teremos o livro de regras que o Senhor deu a Moisés. E no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles pecavam, porque foi o que nos separou do Senhor. E quando o povo pecava, tanto individualmente como coletivamente, era oferecido um carneiro como sacrifício, como holocausto, para que ele, na imposição de mão, recebesse todos os pecados do povo, e ali ele fosse matado como sacrifício. E aquele sacrifício perdoaria os pecados do povo de Israel. Essa era a antiga cultura. Isso era o que tínhamos de fazer. Abre 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Ou seja, nós tivemos os nossos pecados sobre Jesus, o Cordeiro, o substitutivo de nós na cruz. Então a cruz é o vicário, a substituição. Porém, a cruz também é expiatória. O que é expiatória? Cobertura. Quando o carneiro no Antigo Testamento era morto para receber os pecados do povo de Israel, ele cobria como se fosse uma cobertura sobre o povo de Israel. E o Senhor já não mais via o pecado neles. O Senhor não conseguia ver o pecado neles. E aquele pecado estava perdoado. É por isso que eles tinham de fazer recorrente. Tanto que tinha um dia chamado Dia da Expiação, onde um carneiro recebia todo o pecado do povo e seria ali morto. E o outro, e um bode receberia o pecado e com a imposição de mãos ia para o deserto viver solitariamente. Porque o pecado é morte, solidão. Essa era a nossa sentença. Mas o Senhor, na sua obra de cruz, também foi o expiatório. Ele também nos cobriu. O sangue do Senhor Jesus na cruz nos cobriu. Então o Senhor não vê mais nosso pecado. Ele vê Jesus morto e ressurreto. E Ele não vê mais o nosso pecado aqui humano, porque estamos cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo tem uma diferença desse dia da expiação no Antigo Testamento. Porque não poderia ser igual. Se no Antigo Testamento um animal recebia os pecados e os nossos pecados eram perdoados, agora Jesus, como Filho unigênito, morto, apenas morto naquela cruz, só seríamos perdoados pelo nosso pecado? Uma cobertura? Não. Por quê? O animal, ele não ia voluntariamente. O animal era pego da sua criação e morto. O animal não ia voluntariamente. Mas Jesus foi voluntariamente para a cruz. E o que isso nos ensina? O que isso nos deixa? Que só o sangue de Jesus tem poder para perdoar, mas teve a consequência de nos remover do pecado. Então não vivemos mais no pecado, porque o sangue de Cristo perdoou nossos pecados e removeu-nos do pecado. Vamos ler Hebreus 10, versículo 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pode ir, vou até o 10. Pelo que, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e... Coloca só na NAA, por favor. Só para pegar o... Como acima diz, depois dizer, como acima,
Sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Ou seja, a morte de Cristo na cruz levou sobre si todos os nossos pecados, mas não só nos perdoou, mas também removeu o pecado de nós. Semana passada até o pastor comentou sobre o domínio do pecado, que será ensinado nesse ano. Nós não vivemos mais sobre o domínio do pecado, porque Cristo levou sobre si esse poder. Então no sangue de Jesus nós temos vida. Amém? Glória a Deus. Então a cruz é o vicário, substituição, é a propiciação, a cobertura, a expiação, a cobertura, mas também ele é a propiciação. O que é propiciação? Propiciação significa apaziguar, trazer paz a uma contenda, propiciar. Então, Jesus não só levou nossos pecados e nos livrou do pecado, nos retirou do pecado, mas Ele propiciou a nossa paz com Deus. Porque Deus está virado pela sua pureza e santidade, e nós afastados pela nossa iniquidade. A ira de Deus era sobre o pecado, não era sobre a criatura, mas o que a criatura fazia. Ele não nos odeia, mas Ele odeia o que nós fazemos. E Ele tinha uma ira, e essa ira não poderia ser esquecida, porque a ira estava em sua lei. Ele deu a lei para nós seguirmos. Então, Jesus, na cruz, também apaziguou a nossa relação com Deus. Romanos 3:25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. 1 João 2:2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Hebreus 2:17. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pode ir agora para Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus. Ou seja, a cruz, a morte de cruz, nos salvou da ira de Deus. Nos salvou de nós mesmos, mas também nos salvou da ira de Deus. Porque todo mundo aqui, eu acho que já viu um julgamento, alguma série de julgamento. Quando alguém que está condenado, você fica, o cara foi pego lá em flagrante, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso, não pode dar liberdade para ele. Quando dá liberdade, a gente fala injustiça, deveria ser preso. Nós fomos libertos, com o preço, com o peso que nós merecemos pagar. Mas o Senhor Deus fez justiça através de Cristo. Cristo pagou o preço por nossos pecados, nos substituiu, nos deu a cobertura e levou a paz com Deus. E, glória a Deus, glória a Deus. E por que é tão importante essa paz com Deus? Porque a propiciação dos nossos pecados é importante. Porque a propiciação
O apaziguamento nos leva à reconciliação com Deus. Agora nós somos reconciliados com Deus através de Cristo. Cristo reconciliou a nossa relação com o Pai. Glória a Deus. Essa é a graça imerecível, meus irmãos. Porque nós não fizemos nada. Nada. E Ele traçou o plano perfeito. O plano sem um erro de enviar o seu Filho e nos substituir, nos deixar encobertos, nos deixar em paz com Ele e nos reconciliar com Ele. Abre para mim Romanos 5:10. Por quê? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Colossenses 1, versículo 19 até o 22. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos, inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Glória a Deus. Meus irmãos, a reconciliação de Cristo nos trouxe vida em Deus. É por isso que hoje nós podemos acessar entre aspas, podemos estar com o Pai em plenitude, podemos falar com o Pai em nossas casas, porque nós temos a paz que Jesus reconciliou com Deus, Ele nele mesmo. Precisávamos disso. O teólogo Tiensen vai dizer assim: a ideia é mais ou menos esta: nós vivíamos face a face com Deus e homem. Adão peca, vira as costas para Deus. Deus, em seguida, vira as costas para Adão. A morte de Cristo satisfez as exigências de Deus, e Ele volta novamente o rosto para nós. Resta o homem fazer meia volta e olhar para Deus através de Cristo, sermos reconciliados. Mas não é um teólogo que nos ensina isso. Mas abre lá, 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Pode ir lá. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está falando o que a Corinto? Meus irmãos, Cristo nos reconciliou com Deus. Eu rogo, reconcilie-se com Deus. Aceite Cristo. Viva a plenitude da presença dEle. Porque o ministério que nós carregamos é o ministério da reconciliação. Porque nós estávamos perdidos, mas fomos achados por Jesus. Então não vivemos mais perdidos, não vivemos mais culpados, mas livres e reconciliados pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Eu fui muito constrangido, meus irmãos, com essa mensagem.
Porque às vezes a gente olha uma cruz e acabou. Olha uma cruz. Mas quando nós olharmos a cruz, precisa vir tudo isso à nossa lembrança. Que Jesus pagou o preço. Que Jesus estava no nosso lugar. Que Jesus levou sobre si tudo e nos deu vida. Substituição, cobertura, apaziguamento, reconciliação. E o que mais? Resgate. A cruz nos mostra resgate, redenção. O que é a obra da redenção? Redenção, até já fui pregado aqui pela pastora Carol, é a libertação de um escravo, da morte, ou de um preço, de algo, pago por um preço. Esse preço é chamado resgate. Então a redenção tem que ser pago um preço. Para nós sermos libertos, para nós termos a liberdade, foi pago um preço. E Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço. Vai para Hebreus 9, versículo 12. E não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção para nós. Ou seja, nós somos salvos eternamente. Nós não precisamos ir mês que vem e oferecer um carneiro por nossos pecados, porque o Cordeiro sem mácula pagou o preço, e foi uma vez só que ele pagou, e esse preço nos salvou pela eternidade. Jesus te salvou pela eternidade, voluntariamente se desfez da glória do Pai, veio como verbo e veio nos salvar, por amor de nós. Cristo veio nos salvar. Cristo veio nos salvar. E eu glorifico a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por imenso amor. Não por nós somente, mas Ele, como a plenitude do amor, arquiteta o plano, envia o Filho que está do lado dele, sem a gente fazer nada, e fala: ó, a partir de agora você está salvo, meu filho. Vem se reconciliar comigo, vem viver comigo, porque eu tenho o que é melhor para você, porque eu te criei, eu te amei, e eu estou com você todos os dias da sua vida. Aleluia! Mas se nós voltarmos para a mensagem lida aqui em Coríntios 15, a obra de Cristo só foi-se completa e pode ser contemplada porque Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Se Ele estivesse naquele madeiro, Ele seria um bom mártir, um bom louco que gosta do Evangelho, mas por Ele ter ressuscitado, nós podemos crer em tudo aquilo que eu vos digo. Vamos ler? Abre para mim 1 Coríntios 15, versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Pode ir. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas
mais infelizes do mundo. Amém? Vai para João 10:10. O que Paulo estava dizendo? Se o morto não ressuscita, não tem por que a gente falar do Evangelho. Não tem por que a gente falar de Cristo. Porque Cristo está morto. Se Cristo está morto, eu não sou perdoado. Eu não sou redimido. Se eu não sou redimido, eu não tenho uma nova vida. Se eu não tenho uma nova vida, eu sou o velho homem morto. E ele diz, se vocês olharem pela ótica humana, que acredita que os mortos não ressuscitam, seremos as pessoas mais infelizes do mundo. Porém, ele convida a nós exercemos a nossa fé. Há 2000 anos atrás, um homem que veio e nos salvou. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz é esta: que Jesus pagou o preço em nosso lugar, que Jesus nos cobriu com o nosso sangue, que Jesus nos trouxe a paz com Deus, que Jesus nos reconciliou e hoje temos comunhão com Deus, e que Jesus nos deu uma vida de liberdade nele e vida em abundância. Então eu quero deixar um convite para você. Abre Mateus 16, versículo 24 e 25, que eu me encerro. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pode ir. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Que nós venhamos a negar nós mesmos. E que quando viermos tomar o cálice hoje e comer do pão, venhamos lembrar a mensagem que Jesus carregou na cruz. E termos a memória de tudo aquilo que Ele fez por nós, mesmo sem merecermos. Amém. Eu agradeço a oportunidade.